Não. Common Programs. Prontos, irmãos. Amém. Bom, boa noite. Boa É, noite. amém. A gente vai estar aqui no Hebreus capítulo 4. Eu ia juntar, irmãos, aqui os capítulos, mas eu vou juntar a partir da próxima semana, tá? Porque a gente vai entrar já no capítulo 5 depois, que já engloba ali capítulo 6, 7, que vai falar do sacerdócio de Cristo, né? No comparativo do sacerdócio do Senhor, de Arão. Então já fica Hein, mais uma coisa. Tiago, Oi. tu podias arrumar a tua câmera porque aparece só do nariz para cima para mim. Ah, é? E agora? Agora deu, agora melhorou. Amém. Então tá. Então aí a gente no próximo a gente vai fazer um resumo dos próximos capítulos mais, né, mais conectado para a gente ficar não até esticar muito. Mas bora lá, irmãos. Eu vou ler aqui, ó, capítulo 4. Eu vou ler alguns pontos aqui do capítulo, tá? Quem quiser acompanhar aí na Bíblia, Hebreus capítulo 4. Aí depois eu vou entrar aqui nessa tela aqui do que tá aqui posta. Diz assim, ó: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Nos esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu vou parar aqui, irmãos. Amém. Aqui já vai depois entrar na parte do sacerdócio, que a gente já amarra para a próxima semana. Bom, Joia. pessoal, eu vou entrar aqui, basicamente, aqui na leitura aqui agora do estudo, ó, né, que diz assim, ó: a promessa de entrar no descanso de Deus é dada exclusivamente pela fé. Esse descanso, para que venhamos adentrar, ele deriva das nossas obras que aqui fazemos em nome daquele em que está a nossa fé. Cristo é a obra de Deus, ou seja, crer no Filho de Deus é o nosso realizar diante de Deus. Jesus afirma isso lá em João 6, no verso 28. Quem quiser acompanhar comigo, irmão, quiser abrir lá, João capítulo 6, né? O Senhor começa ali, para mim, o capítulo 6 de João, para mim, é o mais profundo do Evangelho de João. Aí Jesus diz em João 6, a partir do verso 28, irmãos. Quem quiser acompanhar comigo, ele vai falar assim, ó. Tipo, os fariseus, o povo indaga, né? A ele. Aí diz assim, ó: dirigiram-se a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha só a pergunta, né? O que faremos para realizar as obras de Deus?
Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Ponto. Olha isso, irmãos, parece loucura, né? Mas, irmãos, crer, até os demônios creem, como o Tiago diz, certo? Porém, obedecer é somente para aqueles, irmãos, que têm uma visão além do que está sendo dito agora ou vendo. Como foi com Abraão. Como é que Abraão creu, irmão, naquelas promessas sem ter uma intimidade ali profunda com o Senhor, né? A gente começar a partir do princípio do pai da fé, né? A Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, irmãos, a nossa garantia é a fé. A graça que nos salva, né? Somos salvos pela graça, mas o carro, o que nos conduz é a fé. E a gente vive dias, irmãos, aquilo que Jesus disse lá na parábola do juiz Inico, que a mulher chega para aquele juiz Inico, fala: "Oh, você não vai julgar a minha causa?" Ele: "Não, mulher, sai daqui." E ela volta insistentemente a incomodar aquele juiz. Aí ele decide: "Tá bom, eu vou julgar a sua causa para você parar de me encher o saco." E aí Jesus diz: a vocês precisam ser como essa mulher. Vocês precisam estar ou seja, diariamente, irmãos, no trono da graça. Nós precisamos estar nisso. Ou seja, pela fé, irmãos, crendo lá na promessa que é desde o princípio, irmãos, né? Desde o descanso de Deus, das suas obras lá em Gênesis. Aí vem o pecado após a desobediência do casal. E, irmãos, Deus decidiu salvar pela loucura da pregação, ou seja, pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Né? Como disse nos primeiros capítulos que a gente leu de Hebreus, ou seja, o livro de Hebreus é isso, é fé e promessa. A promessa, irmão, é acompanhada pela fé. Quando o povo sai do Egito, Deus fala: vocês vão entrar na terra que eu vos dou, como eu prometi aos vossos pais. Ou seja, a graça era a terra, irmãos. Deus falou assim, ó: eu vou dar para vocês a terra de Canaã. Isso é o que, irmãos? Isso é graça. A terra é de vocês, ponto. Mas como é que eu vou adentrar essa terra, irmãos? Pela fé. Ou seja, a terra foi dada por graça, mas só adentraram, irmão, os que tiveram fé. Nós lemos o texto aqui agora. E aí, só, nós vamos lá para o povo no Egito. Aqui diz, né? Continuando, irmãos. As lutas diárias que enfrentamos têm dois objetivos. Número um, nos fazer naufragar na fé. Assim, perecermos no caminho. Ou número dois, que é exercitar a nossa fé e se manter firme no caminho da obediência, de que Deus que fez as promessas é fiel para cumprir cada uma delas. Aí é o que eu pontuei, né? Lembremos lá de Josué e Caleb. Quem quiser ir comigo, 1 Reis, capítulo 13. Vamos lá no povo lá, né? Nós lemos aqui capítulo 4 que fala deles. Primeira não, número, desculpa, né? Eu falei 1 Reis aqui. Aqui tá errado, irmão. Alô. É, é números. Da onde eu tirei? 1 Reis 13, Rubia? Não sei. É para você ler, hein, Thiago? Depois eu vou ler, hein? É números, irmãos. Quem quiser acompanhar comigo na Bíblia aí, números 13, tá bom? Acho que o verso eu coloquei certo. Vamos ver se eu coloquei certo o verso. Números 13, quanto? Acho que o verso está correto aí, 25. Deixa eu ver. É isso mesmo. 13, Números, capítulo 13. Eu coloquei Reis em Números. Depois eu vou ler pela Reis 13 mesmo. Acho que fala do falso profeta, hein? Nossa, eu leio. Profeta velho, né? 1 Reis 13, eu acho. Depois eu leio. Bom, Números 13, a partir do verso 25. Diz assim, ó: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã,
a Cádiz, né, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, como Deus disse. E este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, né, os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu vou continuar aqui, irmão, porque tem a parte que Deus fala. Ó, vai comigo aqui, ó. Deixa eu ver isso aí, sim. Ó, em Números 14, aí no capítulo adiante, irmãos, no versículo 20. Se vocês puderem me acompanhar, ó, Números 14, versículo 20. Aí agora diz o Senhor, né? Tornou-lhes o Senhor, Deus já tinha falado com Moisés, e aí Deus torna a falar com ele, segundo, né? Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram, ó, a minha voz. Nenhum deles verá a terra, que com juramento, ó, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência vai possuí-la. Oh, glórias, irmãos. Olha isso. O que que a gente aprendeu aqui, irmãos? Literalmente o que a gente leu em Hebreus 4. Ou seja, irmãos, vocês captaram, né? A salvação é pela graça. Mas o obter da promessa, irmãos, é mediante a fé. A gente precisa ter isso em mente, irmãos. Infelizmente, a gente vive circunstâncias ou até ensinos, irmãos, que a gente pensa estar bem, mas não estamos. Nós estamos como aquele povo. Ouviram as promessas, as palavras do Senhor, mas não receberam com fé, como Calebe. Por que que Calebe ouve outro espírito e neles não? Saíram da mesma escravidão lá de Faraó, caminharam no deserto, mas Calebe, irmãos, ele recebeu com fé as palavras que ele ouvia de Moisés, irmão. Tudo que Deus dava para Moisés, que passava para o povo, por Arão, Calebe guardava no coração e se enchia de fé. O objetivo que nós estamos aqui nessas segundas-feiras é o quê? É nos encher de fé. Porque, como o Senhor disse, ora, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmãos, a nossa garantia é a fé. O que nos mantém é a fé naquele que fez a promessa, irmão. Por isso que Deus se agrada da fé. Nós iremos chegar nesse capítulo 11, né, que Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, irmãos, nós temos esse encargo de batalharmos pela fé, de sermos como Calebe, de sermos decididamente ouvir a Deus. Eu queria só encerrar aqui porque Calebe diz algo interessante, irmão.
Caleb vai dizer aqui, eu não sei se eu vou achar o versículo, mas tem um versículo que Caleb ele diz assim, irmãos. Eu acho que eu já passei dele, foi mais atrás. Que Caleb vai dizer assim, irmão, se o Senhor se agradar de nós prevaleceremos contra a terra, irmão. Ou seja, se o Senhor se agradar de nós. Deus tem se agradado de mim, de você, da nossa vida com Ele. Ou seja, o agrado de Deus. Amém? Ou seja, Deus se agrada. Jesus disse, né? Ele fala assim: o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Irmãos, precisamos fazer aquilo que Deus se agrada. Amém? Precisamos ter esse passo firme na fé. Para que o quê? Como nós lemos, não viemos a naufragar, irmão. Não achamos que a graça é de graça. A graça não é barata. A gente ouve graças, não, é Deus deu tudo. Vamos ficar de boa, já era. Ele que fez tudo. A nossa fé, irmãos, ela é acompanhada por aquilo que nós ouvimos. Por isso que temos que ouvir a palavra do Senhor, estar cercados de irmãos que nos dão esse tesouro, esse partir do pão, né? Ontem eu estava meditando, irmão, naquela passagem quando o Senhor ressuscita, né? Ele caminha lá no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos. Aí quando eles entram na casa, eles não sabiam que era Jesus. Quando eles partem um pão, os olhos deles se abrem, irmão. Se abram, né? Se abrem. E eles falavam, né? Nossa, quando ele falava da Escritura, nosso coração ardia. O nosso coração queimava ao ouvi-lo falando das profecias. Se você ler esse capítulo de Lucas 24, da ressurreição do Senhor, Jesus fala, oh, vocês são tardios de coração, vocês se esqueceram do que falaram os profetas, vocês se esqueceram do que eles disseram. Irmãos, não se esqueçamos do que Deus disse. Eu disse aqui no início desse nosso estudo, irmão, a fé é cremos no que Deus falou. E Caleb foi esse. E para chegarmos aqui ao fim, irmãos, ó, a parte aqui chave desse capítulo que eu queria destacar, irmão. A palavra de Deus. Ela é espada de dois gumes, irmão. Ela divide a alma do espírito. Irmãos, precisamos nos encher dessa palavra. Ah, irmãos, como eu amo essa palavra, irmão. Não sei o teu desejo por ela. Eu não sei se você tem tido dias realmente conturbados, de correria, nessa loucura que a gente vive. Eu não tenho tido tempo para parar para meditar nessa palavra, irmão. Para degustar, para comer desse pão, desse partir do pão. Né? Cristo é o pão da vida. Cristo é a palavra viva, né? O verbo de Deus, irmãos. A gente precisa se encher dele. Amém? Precisamos buscá-lo intimamente, irmãos. Que você se debruce nesse livro, amém? Que você receba a fé. Hoje, a cada dia, amanhã, quarta, quinta, que você se encha dessa palavra, porque ela é viva e eficaz, irmão. Ela divide a alma do espírito, juntas e medulas, ela discerne os pensamentos e o propósito do coração do homem. Ou seja, irmãos, é a palavra de Deus. Sejamos como Caleb. Caleb foi esse homem. Deus diz, nele houve outro espírito e ele decidiu me seguir. Eu queria destacar isso, irmão, porque o descanso de Deus, da promessa, irmãos, é quando nós labutamos pela fé. Porque só entram no descanso de Deus os que vivem pela fé. É o que próprio Hebreus vai dizer em Hebreus 10. O meu justo viverá da fé. Irmãos, é tremendo, irmão. E a fé só vem por ouvir a palavra, irmão. E testificarmos com os irmãos dos milagres, amém? Né, dos feitos do Senhor. Igual Jesus diz, pô, vocês viram tanta coisa. Não somente as palavras que eu dei a Moisés para transmitir para vocês, mas vocês viram maravilhas, irmãos. A gente vê, irmão, Deus é um Deus de milagre, irmão. Deus transforma vidas. Você que tem buscado por alguém, por uma situação, creia que Deus vai fazer, porque quem faz é Ele. Você precisa continuar crendo. Amém. Você precisa apenas continuar crendo, porque é Ele quem faz, irmão. Quem faz é Ele. O Senhor disse lá em João 14, Ele falou assim, o Pai
que está em mim faz as suas obras. Quem faz a obra é ele, irmão. E Cristo em nós que faz as obras. Porque Cristo no Pai e nós no Filho, irmão. Nesse mesmo capítulo de João 6, o Senhor disse: Eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta viverá por mim. Irmão, Amém. se alimente de Cristo, se alimente dele. Busque a ele, tenha intimidade com ele, você e ele só. Se tranca no seu quarto mesmo, põe um louvor, adore a ele com salmos. Esses dias, irmãos, eu lembrei do Salmos 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, se alegrem diante dele toda a terra. Irmãos, cante ao Senhor. Tá difícil, tá na luta, tá na busca, continue adorando, amém? Sejamos como Caleb, irmão. Se você depois ler Josué capítulo 15, quando Caleb, irmão, herda a promessa, é fantástico. Caleb diz assim, ó: 45 anos se passaram daquela palavra que Moisés disse lá atrás. E hoje ela está se cumprindo. Irmãos, não importa o tempo, amém? O tempo é de Deus. Apenas continue crendo, ouvindo a voz dele, sendo obediente, irmão. Deus se agrada da obediência. Nós estamos lendo um livro aqui, irmão, que é fé e promessa mediante a obediência. Né? Vamos entrar semana que vem no capítulo 5, que fala que Cristo aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Irmão, você está sofrendo, você está chorando por alguém, você está desesperado em alguma situação. Irmãos, isso está te aperfeiçoando a ser mais temente e obediente ao Senhor. Se alegre Glória. com isso. Você pode dizer: Satanás, você não vai tirar minha fé, porque Deus está me forjando. É aquele filme, né? A Forja. Deus está me forjando. Eu estou sendo forjado e a minha vitória vai chegar, porque o meu Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E eu vivo por elas, irmãos. Amém? Eu vivo pelas promessas de Deus. Por que isso, irmãos? Deus é um Deus de promessas. Irmão, desde o princípio, irmão, é promessa. Deus é um Deus de promessas. Amém? A nossa diferença, irmão, para um descrente, para um ateu, é essa, é o fim. Irmãos, ainda não acabou a sua luta, amém? A sua vitória vai chegar. Continue lutando. Não desanime. Amém? Não pare. Continue como aquela mulher que nós citamos aqui do juiz Inigo. Lucas 18. Seja importuno o trono da graça, encha os céus de louvor. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se achegue a Deus. Essa palavra, que aqui é o ponto-chave, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa, irmão. Né? Por meio dela, tudo foi criado. Salmos 33. Deus falou e tudo se fez. Deus deu ordem. Tudo passou a existir. Creia nisso, irmão. Deus dá ordem aos anjos ao seu favor. Né? A Bíblia fala, a gente até conversou mais aqui um pouco antes de iniciarmos sobre anjos, né, etc. A Bíblia fala no Salmo 104 que os anjos obedecem à voz de Deus e ele executa o que foi mandado. Deus fala: anjo, vai na vida da Cássia e faça isso. Ele vai fazer. Vai na vida da Rúbia, do Luciano. Vai, anjo, eu estou dando uma ordem. Eles vão e obedecem, irmãos. Eles obedecem à voz de Deus. A Bíblia fala que os anjos estão aqui, irmão. Nós lemos capítulo Eita 2 de Hebreus. Deus! Amém? Nós lemos aqui que os anjos são esses que nos cooperam para a nossa salvação, irmão. Não estamos só. Eu queria que você dissesse assim, ó. Fala assim, ó. Eu Eu não estou só. não Não estamos só. Amém, irmãos. Creia nisso. Nós não estamos só, irmãos. É maravilhoso saber que Ele está conosco. Amém? Deus Amém. está conosco, irmãos. Amém? Eu vou terminar aqui, mas eu queria que você pontuasse nisso. Ou seja, irmãos, já nos foi dado a salvação. Já nos foi dada a promessa. O que é que eu preciso, Tiago? Permanecer na fé. E como é que eu permaneço, Tiago?
nesses dias. Você lembra do que Jesus disse? Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Irmão, nós temos visto isso. Infelizmente, muitos irmãos têm se esfriado na fé. Por quê? Relativismo da fé, lugares que, meu Deus, não tem pregado a palavra como ela é. E dentro da igreja, irmãos, tem defuntos, muitos, infelizmente, irmãos. Palavra dura, seja, mortos vivos. Lembra da palavra de Laodiceia, da igreja da carta de Apocalipse 3? A igreja da nossa era, irmão. Você pensa que está rica, mas você é miserável, pobre, cega, está nua. Compre colírios para que você enxergue, porque senão, ou seja, irmão, é sério, a gente vive dias difíceis e precisamos estar aptos na fé, que é pela palavra de Deus, pelos milagres de Deus, pelos testemunhos, irmãos, porque aquele povo viu ouvir as palavras que Moisés falara, que Deus dava a ele para o povo, e eles viram maravilhas, e mesmo assim muitos não creram. Então, sejamos como Caleb, amém? Sejamos como Caleb. Tenhamos um outro espírito, assim como ele teve, como Deus disse. Nele houve outro espírito, e ele decidiu me seguir. E eu o farei, né? Como nós lemos, irmãos. Quem faz é Deus. Deus faz, irmão, é maravilhoso. Quem faz é Ele. Quem faz é o Senhor. Você só precisa continuar crendo. Amém? Se enchendo dessa palavra, confessando-a. Eu vou encerrar aqui, irmão, eu vou orar. Sexta-feira eu estava com os irmãos. E, irmãos, quanta gente tem sofrido de depressão e ansiedade na nossa geração, irmão. Irmãos, né, que conhecem a Deus, que ouvem de Deus. Irmãos, eu fico pasmo, irmão. A gente vive uma geração deprimida, ansiosa. Por quê, irmãos? A gente vive ansioso. Não consegue dormir, tem que tomar remédio, insônia. Ou seja, irmãos, a Bíblia fala que Jesus dormia no meio da tempestade no barco. E a gente não consegue dormir numa cama ali boa. Ou seja, irmãos, a nossa mentalidade tem que estar voltada para as promessas eternas de Deus. Amém? Se por acaso algum irmão tem passado por isso durante a noite, leia o Salmo 16, né? Abra tua boca e confessa com voz alta. Salmo 16. Ele é um antídoto, é um remédio e antídoto, né? Se está precisando, ele vai ser a cura e vai ser o antídoto para isso, irmão. Confessar essa palavra viva e eficaz. Né? Davi diz assim, ó: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Eu não possuo outro bem senão a ti somente. E aí ele começa a confessar, irmão, essas promessas maravilhosas de Deus. Ele fala assim: o Senhor está comigo à minha direita, eu não serei abalado. E aí ele remete a isso aqui que nós lemos, ó, que separa: o Senhor alegra o meu coração, o meu espírito, e a minha alma vai repousar seguro. O Senhor não vai deixar a minha alma na morte, não vai permitir que o teu santo veja a corrupção. O Senhor vai me fazer ver os caminhos da vida, porque na sua presença há uma abundância de alegria. Irmãos, vamos viver pela fé. Amém? Tenha isso, irmão. Eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que estou vendo agora. Eu sei que o tempo de Deus está chegando. Amém? Essa é a palavra, irmão. Fé. Obediência. Amém? Deus se agrada da obediência e dos que obedecem pela fé, irmãos. Amém? As profecias estão aí. Então vamos ser aqueles que Jesus vai achar nós com fé. Onde aquela mulher, né? E aquilo que ele disse: o amor está se esfriando, irmão. Esse amor não é esse amor é da igreja. A gente pensa assim, é um amor de quase todos, né? Do mundo não, é da igreja. É da igreja, infelizmente é da igreja. É da igreja, não é amor do mundo.
O amor da igreja está se esfriando, irmão. Também a gente vive, infelizmente, dias difíceis até entre os Como você irmãos. mencionou em Mateus 24, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha isso, irmão. E aí ele fala, né? Quem perseverar até o fim. Ou seja, perseverança, promessa, fé. Não, eu vou permanecer. Amém? Então, irmãos, receba essa palavra, amém? E você A palavra foi creia. abençoada, mas eu dei umas cochiladas aqui, misericórdia. É, irmão, mas amém. Deus está Deus tá agindo, eu creio, mediante o seu espírito, irmãos. Amém? Nós somos da fé. É isso, irmão. Nós não somos frios, nós não somos gelados, nós somos, aleluia. Somos aqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando ele fala, o nosso coração queima. Irmão, seu coração tem que arder quando você ouve essa palavra, amém? Que o Senhor fala, Espírito Santo, coloca fogo aqui dentro, Pai. Eu não posso estar gelado, não. Eu quero estar queimando, Amém. amém? Porque o mundo é mau, irmão. O Senhor diz lá em João 7, eu dou testemunho de que o mundo é mau, mas Ele é a nossa bondade, irmão. Amém? Ele está conosco, Ele é esse rio de vida, o Espírito em nós, né? O Espírito de Cristo está em vós, irmão. Romanos 8, irmão, leia essas promessas, confesse essa palavra, amém? Ela é viva e eficaz. Essa é a palavra que eu quero deixar com vocês hoje, irmão. A palavra de Deus, se debruce nela, busque o Espírito. A unção de Deus, você tem ela, irmão. Você recebeu quando você creu em Cristo, você tem a unção do Santo, que lhe ensina, que lhe revela. Amém? É como Moisés, sim, eu quero ver a tua glória, Pai, eu quero ver a tua face. Moisés rogou a glória de Deus. Amém? E Deus, aleluia. Moisés foi um dos homens mais magníficos que viveu nessa terra, irmão. Então sejamos como esses homens, tenhamos essas referências, irmãos, para que a gente continue firme até a volta do Senhor. Amém? Eu vou orar Amém. aqui para que nós encerrarmos, tá? E depois eu vou mandar outro link para a gente continuar aqui um bate-papo, tá bom? Para a gente fazer Joia. perguntas, tirar dúvidas, alguém quiser falar alguma coisa, porque tá acabando o tempo, a gente volta aqui no outro link. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar, irmão. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu Amém. quero te agradecer por essa palavra, eu quero render glórias ao Senhor por aquilo que o Senhor nos ensinou essa noite. Pai, eu quero pedir que a tua presença, Senhor, ela seja aquilo que nos fortalece, Senhor, que a tua presença seja o nosso maior desejo, Senhor, que nós possamos realmente ser atraídos pela tua voz, pela tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser enganados, Pai, ouvir palavras que não provêm do teu espírito. Nós queremos receber somente aquilo que vem de ti, Pai. Porque nós vivemos dias difíceis e sabemos que somente pela fé, Senhor, nós iremos avançar, nós iremos, Senhor, conquistar e guardar aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos deu de graça na cruz, a promessa da vida eterna, Senhor. Como Paulo disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Senhor, nos dá esse espírito que Paulo teve, Senhor. Nos dá esse espírito que Caleb teve, Senhor. Que é a tua presença poderosa movendo o nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos a naufragar, a nos desanimar nesses dias, em situações, mas que venhamos permanecer, porque a promessa chega, Senhor, como chegou a Caleb. A promessa chega como a Josué, do povo que tomou posse da terra da promessa, Senhor. Então, Pai, nos dá esse renovo nesta noite. Pai, eu oro para que os meus irmãos aqui tenham essa palavra cravada no coração, a tua palavra que é poderosa, que divide alma e espírito, Senhor. Que venhamos nos encher dessa palavra, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, Pai, por este ensino, por esta reunião, por este ajuntamento, porque sabemos que o Senhor se revela, Pai, no partir do pão.
Nós partimos o pão aqui nesta noite porque o Senhor é a palavra, o Senhor é o pão da vida, Cristo. O Senhor disse: esse é o pão que é dado por vós. Então, obrigado. O Senhor é o pão da vida e nós estamos famintos por ti, Senhor. Estamos famintos pela tua presença, pela tua palavra. Então, abençoa meus irmãos, Pai. Dê vitória a eles, Pai. Vitória contra o pecado, vitória contra o desânimo, a depressão, a ansiedade. Dê vitória, Senhor, porque a vitória vem de ti. A tua palavra diz que tua é a vitória, Senhor. A nossa vitória vem de ti, Deus. E é nós a recebemos pela fé. Esse é o triunfo dos que creem, Senhor. É isso, Pai, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Ó, terminamos no tempo aqui, glória a Deus. Eu vou mandar um link para vocês, tá? Pra gente voltar rapidinho para fazer perguntas, quem quiser falar alguma coisa. Combinado? Joia. Amém. Deixa eu parar aqui. Apesar que eu acho que dá para continuar. Pessoal, estão aí? Estamos. Saíram não, né? Acho que dá para parar aqui e continuar. Peraí, não precisa mandar outro link, não. Deixa eu ver. Eu acho que dá. Acho que dá. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim. beleza. Dá para continuar aqui, ó. Não precisa de outro link, não. É a sua gravação aqui. Eu acho que dá. Será que vai desligar sozinho, hein? Deixa eu ver. Eu acho. Se desligar, você manda outro.